Olá, muita saúde, ótima noite, sejam muito bem-vindos a esse encontro tão especial que nós temos no domingo. Eu sou Mayra Cordeiro e fico muito contente de recebê-los nesse encontro. Eu sou mestre em medicina tradicional chinesa, sou terapeuta e falar de saúde e emoções é o grande pilar desse trabalho onde nós podemos construir saúde e consciência. Sejam muito bem-vindas. Bem, às vezes a saúde, ela depende muito do que nós interpretamos os sinais do que acontecem. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Liliane, Carol, tudo bom, Fábio? E hoje, né, desculpa inclusive o atraso, mas às vezes nós temos que improvisar. E eu acho muito gostoso essa arte do improviso, né? Sejam muito bem-vindos. Eu tinha arrumado o computador, arrumei todas as coisas certinhas ontem à noite, pra mim aqui já é domingo de manhã, é segunda de manhã. E aí eu cheguei, fui montar meu material para começar a aula e meu computador não ligou. E a ação e reação é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, como que eu vou reagir perante uma situação? E a gente pode usar a criatividade, ser criativo, que aí eu fui pegando outros recursos, ou a gente pode ser reativo e achar que o universo está contra nós. Então vamos utilizar nosso poder de transformar e de criar como uma forma para nossa semana ser mais criativa e poder contornar, né, os imprevistos da semana. Isso daí é uma dica que eu trago que eu acho que é muito importante, que foi muito engraçado. Eu fui ligar o computador, não ligou, né? E às vezes a gente tem simplesmente que nos adaptarmos às situações e fazer o nosso melhor. Sejam muito bem-vindos, uma ótima noite para vocês. Como que foi o seu final de semana? Como que foi esse momento tão, né, tranquilo? O que vocês fizeram de gostoso? Tá calor aí no Brasil? Como que está? Aqui tá frio, foi a semana mais frio do Japão. Então, falar de emoções, né? O papel das emoções na nossa vida. Tudo bem? Boa noite, Thales. Boa noite, Kátia. Tudo bom? Oi, Ana. Boa noite. As emoções, elas têm papéis muito importantes na nossa vida. E eu acho muito gostoso trabalhar com emoções, porque as emoções, elas acompanham a nossa vida toda e elas são pouco observadas, são pouco interpretadas e elas são pouco conduzidas no nosso papel de viver. E as emoções, elas têm um papel fundamental no nosso desenvolvimento. Elas têm um papel fundamental na nossa saúde. Elas têm um papel fundamental, inclusive, na nossa formação de memórias. Tudo bem, Aninha? Como está? Então, quando nós falamos de emoções, não falamos só de sentimentos, mas falamos de algo humano que nos acompanha, que muitas vezes nos protege, que nos faz agir, que nos faz sentir de diversas formas, muitas vezes confortáveis, muitas vezes desconfortáveis, mas a emoção, ela faz parte da nossa vida e de como nós lidamos com as situações, não é verdade? Né? E temos algumas emoções que são ditas negativas e temos algumas emoções que são ditas positivas. E hoje, né, se vocês forem colocar num balanço a vida de vocês, quanto de emoções positivas vocês sentem e quanto de emoções negativas vocês sentem, né? As emoções negativas, como são ditas, são medo, a raiva, a tristeza, o ódio, a insegurança. E isso daqui talvez gere alguns sintomas de ansiedade. E as emoções positivas, que é a gratidão, que é a benevolência, que é a felicidade, que eleva a mente, eleva os pensamentos e isso aumenta muito a nossa resposta biológica. Porém, precisa ter um equilíbrio entre esses dois, né? Então, às vezes você acorda com uma emoção, de uma forma, vai passando o dia, vai alterando as emoções e no final do dia você conclui com uma emoção. E aí eu te pergunto, durante um dia, qual é o seu nível emocional? Quais os sentimentos que você traz que são positivos ou que são negativos? E as emoções, elas têm um objetivo, né? As emoções, elas fazem parte da nossa rotina. E a rotina principal, o objetivo principal de nós sentirmos é nós interpretarmos o que está acontecendo perante o que nós já vivemos, formar uma memória e essa memória nos conduzir no que é bom e no que é ruim.
E aí isso que nos faz agir, sentir no nosso corpo ou reagir, que é nos protegermos no nosso corpo, que aí entra tanto na ação quanto na reação. E como que você tem agido na tua vida? Vamos falar de alguns sentimentos. Por exemplo, o sentimento de medo. Essa semana eu coloquei um post do que você tem medo. Porque o nosso medo, ele tem muito a ver com com o nosso fator de criação, com o nosso fator de crenças, nosso fator de emoções. Então, o medo, ele coloca-nos à prova do que nós vamos perder. Então, ele coloca na nossa parte mais genuína e sensível a sensação de perda. Então, por exemplo, eu tenho medo, eu vi muitos medos, né? Medo de ficar doente. O medo de ficar doente, ele muitas das vezes, ele está relacionado à fragilidade pessoal, a ter medo de não conseguir se cuidar, ao medo de perder pessoas que gostam, que é o medo da perda, né? Dos vínculos, medo de não ser aceito pelo outro, né? A insegurança, o medo da não aprovação. Então, tudo que nós temos medo nos coloca em proteção à exposição. Se eu tenho medo de altura, eu não vou me expor àquela altura. Se eu tenho medo de falar em público, eu não falarei em público. Se eu tenho medo de me relacionar, ou eu vou ser super agarrada àquelas pessoas, ou eu vou ser super distante àquelas pessoas. Então, o medo, ele tem uma sensação de preservação. Do que eu tenho medo, eu tenho respeito. Então, eu tenho um limite. Então, essa sensação de medo, conforme o tamanho dela, é o tamanho de como vai se reagir. Por exemplo, se você tem medo, o medo ele começa geralmente muito pequeno. E conforme o tempo vai passando, esse medo ele pode ir aumentando de diversas situações. E quando ele aumenta numa dimensão muito grande, numa dimensão muito incontrolável, o que acontece? A pessoa ela se sente vulnerável e aí ela começa a ter os ataques de pânico, os ataques, né, que são mais intensos, os ataques de ansiedade, que é se proteger de tantas coisas, ter medo de tantas situações, o que você faz é se resguardar. E é isso que gera essa sensação do medo. E tem muitas pessoas que se movimentam através do medo. Então você precisa entender o seu medo, como que o teu medo, qual é a proporção deles, tudo bem, Jô? Qual é a proporção do medo que você sente na sua vida e como que você pode trabalhar para diminuí-lo. Tem algumas pessoas que têm medo, por exemplo, de ações na natureza, que é, por exemplo, o trovão, tem medo da noite, de chuva. Esses são medos muito primários. Medos muito primários, nós falamos que é quando a pessoa ela se sente muito frágil a ponto de se sentir vulnerável ao sistema externo. Então, se começou a chover, se começou a trovejar, a pessoa começa a sentir que aquilo vai aferi-la. E aí é importante entender o porquê que ela tem essa sensação. Porque não é o medo do externo, mas é como ela sente vulnerável às coisas que acontecem. E é isso, é importante a gente entender. A segunda emoção negativa, que também faz parte da nossa vida, é a raiva. A raiva ela tem um processo muito importante que é da ação. Né? Quando eu estou com raiva, eu vou agir. Eu ajo transformando, eu ajo falando, eu ajo me bloqueando. Então, eu reajo a algumas situações. E a raiva, ela traz um impacto, né, muito grande nas situações. Tem aquelas pessoas que elas têm uma ira interna muito grande. E aí você vê que se você consegue controlar a ira, você consegue realizar. Senão, você começa a criar projeções, né? Então, eu começo a projetar os meus sentimentos, eu começo a projetar a minha história, eu começo a projetar muitas das minhas percepções no outro. E aí é quando eu sinto a raiva. Eu sinto muita raiva do outro, eu sinto raiva da situação, eu sinto raiva, o outro, né, me limita, o outro. E quando você começa a projetar as situações, é quando você tem um processo de raiva muito grande. Que aí você não consegue entender quais são as emoções que você está sentindo, e aí você começa a projetar no outro essa responsabilidade. E isso acontece, isso é muito difícil, porque não nos ensinaram a lidar com essas emoções,
né? Nós passamos 25 anos, que é uma formação completa na nossa vida, né? Mas a gente vai falar sobre isso, porque assim, nós aprendemos a vida toda matemática, física, comportamento social, religião, mas olhar para nós, que é a nossa missão, e falar, nossa, esse daqui sou eu, né? Eu tenho essas mãos, eu olho no espelho, eu reconheço o meu rosto, eu olho no espelho, eu entendo o meu corpo, eu entendo as minhas emoções, né? Isso é gostoso, é olhar para suas emoções e falar, nossa, eu me sinto dessa forma, né? A educação emocional, ela não é implementada no nosso sistema. E só através do autoconhecimento, que é quando se entra no processo terapêutico, que a gente começa a ter acesso a isso. E aí é gostoso, porque você tem acesso às emoções, né? Porque senão a gente fica vulnerável, começamos a agir e reagir, torna-se psicossomática, que começa a vir para o corpo, começa a ser trabalhado na psicologia ou em algumas outras áreas da saúde, né? A parte emocional. Mas olhar para dentro é tão gostoso, é um universo tão rico, é um universo tão importante, que acrescenta, que multiplica, que agrega, que a gente aprende as nossas emoções, a gente aprende a lidar com as emoções do outro, a gente consegue interpretar o outro, consegue nos interpretar. Eu fiz uma live esses dias, eu fiz um curso, né, esses dias, de autoconhecimento. E aí a pessoa falou assim, nossa, mas eu vivo com uma pessoa e ela tem se comportado ultimamente e parece que eu não conheço mais quem ela é. Aí eu sempre trago a pergunta, quem mudou, foi você ou foi ele? Né? Porque às vezes a gente também não se conhece, a gente passa uma vida toda para se conhecer. Como que nós queremos conhecer o outro, se nem o outro também se conhece? Então são perguntas assim muito maiores que a gente pode fazer para realmente entender o que está acontecendo. Entender que nós fazemos parte também de um processo de reconstrução, reconhecimento, né? Em relação à raiva, né? Essa questão da raiva, né? Do quanto mais raiva você sente, maior é o seu nível de proteção. Sabe quando aquela ferida ela é profunda? Ela é tão profunda que você não sabe nem aonde ela começa. E aí você tampa ela e não quer que ninguém veja. E aí isso se chama raiva. Raiva é quando você tem uma sensação muito profunda e você começa a se proteger do outro, né? E isso não é bom ou ruim, né? Porque aí sempre vem, nossa, mas e agora, né? Eu sinto raiva, isso é ruim, né? Não. Faz parte de uma emoção. E faz parte de uma emoção de proteção. Ela faz parte de uma questão poxa, eu tenho que me proteger porque as pessoas me machucam, então por isso que fica difícil o perdão, né? Porque se as pessoas me machucam com frequência, por que eu vou me expor? Então eu tenho a raiva, o julgamento, eu tenho essas emoções para proteger. E eu falo, quanto mais raiva a pessoa sente, maior o abraço que a gente tem que dar nela. Porque é aquela coisa de, ok, estamos aqui. Não sei se faz sentido. Mas você vê que a emoção e o próprio relacionamento, ele é uma interpretação íntima, mas que a gente vive quando a gente está com o outro. Então, quando a gente está com o outro, tudo que eu penso e que eu sinto eu projeto, tudo que o outro pensa e sente ele projeta, e nós vivemos essa projeção nesse campo. E é isso que é relacionamento. Então, quanto mais eu olho para aquela pessoa com amor, com carinho, buscando entender que ela é um universo, uma história atrás dela, mais eu consigo pensar e sentir isso sobre mim. Porque eu não sou só o aqui e agora, eu sou minha história, eu sou minha experiência, eu sou o que eu aprendi, eu sou o que eu vivi, eu sou as dores que eu passei, eu sou as alegrias que eu vivi. Então, quando você se sente, se compreende desse tamanho, aí você realmente entende como que é importante as suas emoções. E como elas estão ali para poder te ajudar. Tem aquele filme que eu gosto bastante, que são das emoções, né? Que ele coloca em xeque muito isso. Porque às vezes as pessoas querem só ser felizes, querem ser alegres, quero ser feliz, quero ser feliz, quero ser feliz.
E aí começa, eu conheço pessoas que são assim, eu tratei muito pessoas que são assim, que falam, Mayra, mas eu sou feliz, eu sou alegre, nananã, e eu não sei o que está acontecendo comigo. E quando a gente entra no campo de chegar na raiz, né, o que a gente encontra? Encontra muitas negações antes da felicidade. Então a pessoa ela é alegre, comunicativa, se dá bem com todo mundo, tem amizade com todo mundo, e no final ela se sente sozinha por dentro. Por isso que ela faz tantos movimentos externos, tantos movimentos alegres, né? E quando a gente entende que nós precisamos ter todas essas emoções para poder construir a alegria, aí a gente compreende um ciclo. Então eu preciso entender o meu nível de raiva para saber o meu nível de aceitação comigo, que é nível de aceitação comigo e com o outro. Eu preciso saber o meu medo, que é a minha insegurança, a minha fragilidade em relação a mim e em relação ao outro, né? Eu preciso saber o meu nível de impaciência e paciência comigo e com o outro. Quanto que eu tolero a minha capacidade de falha e quanto eu tolero a capacidade de falha do outro. O quanto que eu tolero as minhas emoções, quanto que eu tolero os meus atrasos, quanto que eu tolero as minhas dificuldades e quanto eu tolero o atraso, a falha, às vezes alguma coisa que o outro faça que não me agrada. E quanto que eu tolero do outro, quanto que eu permito que o outro seja falho. Nós vivemos um sistema perfeccionista, então eu vou sempre estar fazendo o meu melhor e a outra pessoa também estará fazendo o melhor dela. Porém, se as nossas consciências não se alinharem, eu vou julgá-la e ela vai me julgar, né? E o jeitinho brasileiro, ele traz muito isso, porque cada um faz de um jeito e aí a gente perde um pouco a forma. Então, entender que existe um processo sistêmico, um processo familiar, um processo individual, que tudo que nós aprendemos faz parte de como nós lidamos com as situações. Isso é muito importante. Eu vejo pessoas assim que estudam, são extremamente inteligentes, tem pessoas que são extremamente criativas, tem pessoas que são extremamente flexíveis e tem pessoas que são extremamente sensíveis. E o nosso sistema não consegue ainda aportar todas essas pessoas, todos esses seres nesses potenciais. Então nós precisamos entender que quando se julga é uma forma de se proteger, né? De projetar realmente. Sabe quando você boceja, o outro boceja? Então, existem alguns comportamentos espelhos que nós realizamos conosco e com o outro. E aí a gente precisa entender o quanto que isso impacta na nossa vida. E as emoções, elas fazem isso. Elas, por exemplo, você teve um problema quando você era criança. Você comeu algo que você não gostou. Isso gerou uma emoção, gerou um mal-estar. Você falou que você não devia ter comido aquilo. Aí a sua mãe sente culpa de ter te dado aquilo, deixado você comer. Você fica com raiva porque aquilo é desagradável. E aí, olha toda uma situação que cria. Então, a mãe sentiu culpa porque ela estava querendo fazer o melhor dela e não conseguiu. Você sentiu raiva porque é uma situação super desagradável. E aí, aquilo se torna uma memória. E aí, mais pra frente, você vai comer alguma coisa. E aí você fala, ai, mas será que eu devo comer isso? Ai, porque se eu comer isso eu vou passar mal. E aí, aquela memória que você teve há 20 anos atrás, ela vem com uma forma de te proteger. E aí você fala, ai, não quero, ai, dá até negócio. Então, essas emoções, elas repercutem no processo de cura, no processo de tratamento, no processo de preservar-se. E agora as emoções positivas. O que são as emoções positivas? As emoções, como eu falei para vocês, são experiências, mas elas podem ser desenvolvidas. E como que se desenvolve as emoções? É treino. Quando você vai desenvolver uma musculatura, o que você faz? É treino. Então, hoje nós vamos treinar emoções positivas. As emoções positivas, eu vi alguns artigos, inclusive em Nova York, que eles dizem que nós precisamos ter 3 pontos de emoções. 2 positivas e 1 negativa, para gerar o equilíbrio das nossas emoções. Então, por exemplo, a gente pensa numa situação que nos desagrade, né? Vamos colocar... a pessoa não me deu o troco certo, né? E isso vai me gerar qual sentimento? Um sentimento de insegurança, sentimento de raiva, sentimento de injustiça. E aí eu falo, ok, mas
eu posso chegar e conversar com ela para ela me devolver meu troco. Eu posso não dar bola para isso. Então, o que eu posso fazer perante essa situação? Qual é o meu poder de ação nisso? E aí você tira o poder de ação daquela pessoa que cometeu a falha com você e você traz o poder de ação para você. E aí você começa a analisar qual é a sua resposta, qual que é a sua ação, como que você pode agir da melhor forma possível. E aí você vai buscando as suas emoções positivas, que é a do perdão, né? Quando eu perdoo, eu não perdoo o outro, eu não deixo que o outro me afete. Porque quando eu não perdoo, eu vou coalimentando uma situação negativa. Porque eu vou lembrar, eu vou gerar uma emoção negativa e vou agir de uma forma negativa. Então, quando eu perdoo não o outro, mas eu me permito me libertar de uma situação desagradável. Então eu falo assim, não, tudo bem, é pouquinho, não me importo. Ou imagina, ela não viu, eu vou lá, vou conversar com ela. Olha, eu preciso do meu troco de volta. Então é importante você entender que as emoções, elas servem para você, com você. Que o outro também se beneficia, mas é um processo muito íntimo e pessoal, né? Então, quando você não perdoa o outro, você tem uma baixa tolerância consigo mesma. Se você não consegue amar o outro, você tem um baixo amor próprio, porque o que você não consegue dar para o outro, você também tem a restrição consigo mesmo, né? Então, vamos trabalhar o perdão. Faça uma lista de pessoas que você gostaria de perdoar, que você precisaria perdoar e começa a buscar, assim, eu preciso perdoar tais pessoas. O que elas fizeram para mim? Como eu me senti? E como eu gostaria que a situação fosse? E aí você começa a exercitar o perdão. Perdão consigo, perdão com o outro. Não é verdade? A gratidão. A gratidão, ela é um sentimento que é tão falado, né? Que tem se desenvolvido tanto, mas ela tem tantas possibilidades maravilhosas de ser trabalhadas. Porque a gratidão não é apenas, eu sou grato, mas a gratidão conclui muito do nosso dia a dia, da nossa vida, às vezes perde o sabor porque a gente não consegue concluir os ciclos. E quando a gente fala em gratidão, a gente fala, poxa, se não valeu a experiência, valeu o aprendizado, porque alguma coisa sempre acontece. Pensa que hoje é o domingo, que foi o último dia do seu final de semana, você está terminando agora o seu final de semana. E qual é a sensação que você gostaria de terminar? Como que foi seu dia? Por quais momentos você foi grato? Por quais momentos você foi feliz? Por quais momentos houve aprendizado? Por quais pessoas você ficou feliz? Por quais pessoas você é grato? E aí a gratidão, ela traz um acolhimento emocional. Ela traz uma plenitude nas emoções, ela traz uma plenitude nas percepções. E aí é gostoso. Tudo bem? Rosemary, então, dentro disso, disso entra numa ferida íntima muito grande, né? Que aí você entra naquela questão da proteção, né? De se proteger, de se preservar de uma pessoa que te machucou, de uma pessoa, né? Que quando a gente fala em marido, falamos da pessoa que mais se vê, você se expõe ao máximo com essa pessoa, não é verdade? E quando você se despe de todas as suas barreiras de proteção e a pessoa te vê de uma forma totalmente entregue e te machuca, isso gera realmente uma dor, um medo. Mas o perdão é assim, talvez você não... É importante você pensar na possibilidade de recomeçar a tua vida. E não a partir dele, mas a partir de você. Porque tudo isso que vocês viveram foi parte de um ciclo, que infelizmente terminou de uma forma dolorosa. Mas o perdão é a partir de você começar a soltar esse relacionamento, essa pessoa da sua vida. Porque isso suga, né? Além de você ter sofrido essa situação, se toda vez que você lembra, você sofre, você vai trazendo esse sofrimento cada vez mais longe na sua vida.
Então, quando trabalha o perdão, é perdoar ele a partir de você. Ele fez porque é dele, ele fez porque era a única forma que ele podia fazer. Talvez ele não tenha tido sensibilidade para entender a sua história, mas aí você vai cortando, enfraquecendo essa amarra, essa dor, entendeu? E aí você começa a trabalhar o perdão de uma forma madura, não uma perdão, eu vou perdoá-lo porque é um perdão sistêmico. Ok, para chegar nisso é um passo de cada vez. Primeiramente você tem que falar, ok, assume isso com você, né? Eu passei por uma situação, foi difícil, eu sofri e essa pessoa me machucou. Mas ok, até quando que você vai dar permissão para ela te machucar? Até quando você vai dar permissão para que ela te machuque, mesmo se for em memória? Daqui para frente é importante você trabalhar em você essa situação, para que essa pessoa ou para que esse momento não tenha tanta força de te machucar. Faz sentido? Eu acho que esse é o grande ponto, é se fortalecer de uma forma que você tenha força de mudar a situação. Então, assim, perdoe, começa, olha, imagine ele assim, vocês tiveram momentos felizes, o que foi de tão sério que feriu seus valores? E quais foram as consciências que ele não teve para agir dessa forma? E como que você quer agir daqui para frente? E quais são os limites que você tem que colocar para que isso seja possível de realizar? Então não é perdoar o outro, mas é se libertar dessa dor também. Sabe, libertação para liberação? Você abrir mão de algo que dói muito para viver o que você precisa, o que você merece ser feliz. Né? Isso demanda de um crescimento, isso demanda de um acolhimento, isso demanda de uma porção pessoal muito grande. Né? Que aí é você olhar para você e ver que você tem a força e você tem o recurso necessário para a sua felicidade. Que você tem os recursos para cicatrizar tudo isso que foi ferido. Né? Não vai ser ele que vai ser seu curador, vai ser você. Né? Então, o curador são pessoas que nós falamos, né? Existem pessoas que ferem, tem pessoas que curam. Se ele foi uma pessoa que te feriu, provavelmente ele também seja uma pessoa ferida, né? Porque quem machuca uma pessoa num nível de tirar as forças dela é uma pessoa que tem muita dor. Então, como que você pode olhar para você? Quais os recursos que você pode buscar em você para você cicatrizar, para você se curar, para você se acolher, né? Para você reconstruir a sua vida, resgatar o teu feminino, resgatar a tua beleza, a tua força. E aí sim você se transformar. E aí sim você fazer aquele processo de recuperar-se dessa situação. Eu acho que o ponto principal é esse. Então a gratidão, né? Minha net tá ruim. Não, imagina. Eu vou falando devagarinho, assim dá pra você escutar. Então, o perdão, a gratidão, a reciprocidade, liberar-se das emoções negativas. Essas emoções positivas, o que elas fazem? Elas trazem uma força pessoal muito grande, elas aumentam a imunidade, elas aumentam a capacidade de relacionar-se, ela melhora a capacidade de você assumir o seu potencial pessoal. Então, por exemplo, né, eu comecei dando um exemplo muito simples que foi de hoje, que eu cheguei, tinha preparado todo o material ontem para fazer a live e a hora que eu cheguei meu computador não funcionou. Então eu poderia ter várias reações dependendo da minha emoção. Eu podia ter ficado brava com o meu computador, eu podia ter ficado chateada, eu podia querer não fazer mais a live, eu podia... E as coisas vão acontecendo, porque isso que acontece no nosso dia a dia. Aí agora você fala, opa, o que eu vou fazer? Vou pegar o próximo aparelho eletrônico que conecta a internet, que a gente possa fazer a live, a gente já começa a organizar, ver se o áudio está funcionando. Então, quando você começa a trabalhar com questões positivas, você começa a mudar o seu mindset. Porque conforme você vai vendo o problema, você vai diminuindo. E conforme você vai vendo a solução, você vai crescendo.
E isso só depende de você, que quanto mais soluções você busca, maior os recursos internos você encontra. Você começa a encontrar o que você tem de bom, você começa a encontrar a sua criatividade, você começa a encontrar a tua força, né? Então, olha, 3 anos, né? Só para você ver como a dor, ela vai tomando conta. E isso vai gerando medo. Gera o medo de relacionar, gera o medo de confiar, gera o medo de amar. Então, Rosimeiro, o que eu convido você a viver nesse momento é entender com muita amorosidade esse relacionamento que você passou, observá-lo assim da sua forma mais genuína, falar, poxa, eu aprendi, quais foram os aprendizados desse relacionamento, e olhar para o espelho e ver essa mulher que você é. Olha para o espelho, veja essa mulher maravilhosa que você é, olha a força interna que você é. Se você passou por tantas dificuldades, provavelmente você teve um aprendizado muito grande. E agora você pode viver uma outra história, você pode se amar de uma outra forma, você pode criar uma força pessoal tão grande que ninguém mais tem a força de chegar a esse ponto que essa pessoa chegou em cima de você, né? De machucar, de te lesionar emocionalmente, fisicamente, né? Emocionalmente. Então busque esse feminino, essa mulher, essa beleza, essa força interna que você tem. Para aí sim você construir as suas potencialidades, construir a tua força, construir o teu eu na tua plenitude. Você merece. Comece a entender que você é merecedora e que você é agente ativo da sua transformação pessoal. Tem um livro que é muito bacana que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele é ótimo nesse momento. Porque tem situações que vão mexer no nosso queijo. E cabe a nós de analisarmos que estamos numa situação diferente, que nada vai ser como era antes, mas pode ser muito melhor daqui para frente. Pois a vida continua em cada momento. Eu sei que é um desafio muito grande isso que eu estou falando, mas começa com um passo de cada vez que você vai chegar ao teu ponto ápice, no teu ponto auge, da tua verdadeira possibilidade de vida, tá? Não sinta que você não tem forças e não dê forças para o nosso inimigo, porque às vezes a gente dá tanta força para as pessoas que a gente tem dificuldades, tem pessoas que não gostam da gente ou que a gente também não gosta, e a gente vai dando tanta força para elas que a gente tira a nossa, né? Inclusive, teve um grupo que perguntou, né, em relação à questão espiritual dentro da ansiedade. E eu acredito que todas as psicopatologias, elas, com certeza, elas têm uma linha espiritual, né, que acaba trazendo. Mas a gente não pode dar força para o externo, a gente tem que ter força no que a gente acredita, a gente tem que ter força na nossa mente, a gente tem que ter força nas nossas emoções, a gente tem que conhecer o nosso eu, né? Então, acho que buscar essa força na mente, buscar essa força no espírito, uma força espiritual é uma força de luz, é uma força de plenitude, é uma força de você sentir assim, a sua energia reverberar, sentir a sua energia, sabe, assim, plena no teu campo de proteção, no teu campo de luz, no teu campo divino, com as suas emoções gostosas, sabe? Faz assim, durante uma semana, busque 5 minutos de coisas que você gosta, para você estimular esses bons sentimentos. E quando tiver os bons sentimentos, o que acontece? Libera endorfina e serotonina no nosso corpo. Quando isso acontece, a gente fica feliz. E aí o corpo aprende novamente. O corpo aprende como é bom se sentir bem. Porque quando ele está só na adrenalina, só no estresse, o nível de ansiedade é muito alto. Então as emoções, elas têm esse papel de nos direcionarmos. Então, conforme o nível de raiva, angústia, medo, depressão, eles vão aumentando, o nosso corpo ele entra num processo de estresse muito grande. Mas aí talvez seja o momento de transformar. Porque você já entendeu que você está com medo, que a situação é delicada, que está te preservando do medo, que você não vai colocar a mão no fogo porque queima. Mas que se você se conhecendo, você pode ser grato pelas oportunidades, você pode buscar a felicidade, você pode buscar o perdão, você pode buscar a humildade, você pode buscar o aprendizado, você pode buscar a sua libertação para se liberar. Então você começa a ver que
esse equilíbrio entre duas emoções positivas, por exemplo, a gratidão e o perdão, elas podem curar, é uma dose de cura para qualquer outra emoção negativa. Então, se eu estou triste, se eu sou grato pela experiência, se eu perdoo ou a mim ou o outro pela situação, eu elevo. Se eu fui injustiçada de alguma forma, se alguém me machucou, se alguém adentrou no meu campo pessoal, profissional, houve algum dano, qual foi o aprendizado, qual foi a lição, como eu vou agir daqui para frente. E aí você vai construindo recursos pessoais para que você possa atingir, obter recursos melhores, que você consiga elevar a tua mente. E aí aquele pensamento baixo, né, aquele pensamento frágil, aquela sensação frágil, né, Rosimeire, o que eu posso te falar é não dê forças para essa pessoa, que ele sabe como ainda te manipular, não é verdade? Então, se você sabe o que ele faz quando ele faz, se proteja, se preserve, se prepare. A Arte da Guerra, um livro fantástico que eu gosto muito, eu trabalho muito dentro da medicina tradicional chinesa, é o livro A Arte da Guerra. Nós precisamos entender o nosso campo de ação, nós precisamos entender os nossos adversários, nós precisamos nos entender e nós precisamos nos preparar. Prepare-se. Quando você vai numa festa, você não vai com uma roupa bonita? Quando você não vai para o trabalho, você não vai com uma roupa de trabalho? Quando ele vier, você vai se preservar, você vai falar, olha, tá aqui a nossa filha, nananã. Se prepare, prepare tua mente, fortaleça, fala assim, ele não tem o direito de me afetar, não dê mais esse direito a ele. Ah, ele fez uma gracinha, falou algo que eu não gostava, não deixa, não dá bola. Não dê força para quem não merece, não mostre as suas fraquezas para quem não merece. Essa é uma dica de ouro. Quando você for lidar com essa situação que para você é tão desgastante, vá preparada. Se ame, se preserve, se fortaleça. E aí sim, quando ele chegar, você vai apresentar quem você é. Você não é mais a esposa dele. Você é Rosimeire, que é mulher, que é mãe. Quais outros papéis que você tem na tua vida? São esses papéis que você vive agora, não é mais o papel de ex. Não sei como ele tá tocando a vida dele, mas daqui pra frente, minha querida, tá bom? Então, convido a você a se preparar mentalmente, fisicamente, espiritualmente, com corpo e mente alinhados, com as suas emoções. Olha assim, coloque uma imagem dele na sua frente, uma foto dele. O que você sente? Você ainda sente amor? Você gostaria de voltar com ele? O que você ainda sente que ainda essa ferida está aberta em você e que você precisa realmente com carinho limpar ela para poder curá-la? Esse é o desafio do autoconhecimento. É saber qual é a ferida que quando o outro vem, ele aciona em nós. E que não é do outro, é a nossa. Nós não podemos mudar o outro e o outro não pode nos mudar, né? Então busque a sua felicidade, busque grupos gostosos. Eu acho muito gostoso quando você busca um hobby. O hobby, ele é uma das maiores curas que eu acho na vida, né? Porque assim, quando você tem um hobby, uma atividade que você gosta, você compartilha coisas com pessoas que têm essas afinidades, né? Por exemplo, eu faço voo livre, né? Eu gosto de voar. Quando eu vou, eu encontro pessoas que vão e a gente troca a mesma experiência, a gente conversa das mesmas coisas. Tem gente que gosta de fazer yoga, tem pessoas que gostam de jogar futebol, tem pessoas que gostam de cozinhar, tem pessoas que gostam de ir na academia. Busque pessoas que tenham interesses em comum para você começar a se fortalecer, para você buscar a sua vida normal, para você buscar se conhecer de uma outra forma. E se ame muito. Né? O amor próprio, ele é a base de todas as transformações pessoais. Ele é a base de todas as formas de relacionamento e transformação. Tá bem? Então, vamos concluindo, né, a live das emoções, que eu acho muito importante.
O papel das nossas emoções é o papel de nos preservarmos, é o papel de preservar a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. É uma forma de nós conhecermos mais a fundo quem nós realmente somos, saber como nós agimos, como nós pensamos, como nós reagimos e como que nós, através do nosso autoconhecimento, através da interpretação, nós podemos equilibrar as emoções que dizem negativas e positivas, para assim ter um equilíbrio. E isso controla a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, o medo. Começa a perceber quais são os recursos e forças pessoais para que nós possamos construir de uma forma mais integrativa, de uma forma mais consciente, as nossas ações, buscar recursos pessoais que possam nos auxiliar nessas situações. Então, por exemplo, o medo que gera uma preservação, né, da pessoa, da imagem, mas ela em grande escala ela deixa a pessoa muito recluída. A raiva, que gera um processo de proteção muito grande, inclusive de projeção do julgar o outro, porque eu vou começar a me proteger, eu vou começar a me limitar, né? E quando mais você julga, mais você transpassa o que você sente para o outro, né? A paciência, que é um elemento importantíssimo do quanto que eu tolero a minha fragilidade, a fragilidade do outro, não é verdade? A angústia, que é aquela sensação de será que eu tenho recursos pessoais suficientes para enfrentar uma situação? Então, quanto mais você sabe o seu ponto forte, o seu ponto fraco, maior é o seu controle sobre essa situação e mais você pode se desenvolver, menos fica a sua angústia, o seu medo, a sua vulnerabilidade em relação ao meio, não é verdade? A alegria, que é uma sensação já que entra no positivo, que é quando você passa por todos esses ciclos, você fala, nossa, que bom, houve aprendizado, então eu consigo ser uma pessoa melhor a partir de agora, olha que bacana. Então, para você chegar na alegria, você precisa passar por todos os outros pontos, e aí você fala, poxa, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa contente, eu sou uma pessoa grata, eu sou uma pessoa que perdoa, eu sou uma pessoa que agrega, eu sou uma pessoa que consigo me libertar, eu sou uma pessoa que consigo recomeçar. E os recomeços, eles demandam de energias positivas, de pensamentos e emoções positivas. Quanto maior a minha nutrição desses elementos, maior a minha força pessoal, melhor são os meus relacionamentos, melhor é o meio onde eu vivo. E assim eu consigo perdoar, e eu perdoar de uma forma genuína, eu perdoo o que ele fez porque faz parte do que ele pôde fazer. E eu me perdoo por ter permitido que isso acontecesse, porque com o meu aprendizado farei diferente daqui para frente. Sou grata à minha experiência e todo aprendizado, que se foi feliz, posso comemorar. E se me gerou traumas, eu posso acolher e me transformar. Então, gratidão às experiências que foram vividas, gratidão às experiências, às pessoas, aos momentos, e que isso me transforme e que me faça ser uma pessoa melhor. Que eu tenha condições de ser humildemente grata a mim, ao outro, que eu consiga na minha consciência me libertar de situações negativas, que eu não gere culpa, mas que eu gere aprendizado, que eu entenda que eu fiz o melhor dentro do que eu podia, né? Que eu nutro o meu amor próprio, que quanto mais eu me ame, mais eu consiga amar o outro, porque eu vou transformar o meu corpo, a minha mente, as minhas células, o meu campo, o meu meio em amor, e assim eu consigo amar o outro. Então, que cada passo seja construído para uma plenitude desse equilíbrio entre as emoções positivas, que nos deixam mais leves, que nos trazem cura, que o nosso corpo relaxa, que o nosso corpo aumenta suas capacidades imunes, aumenta aquela absorção dos bons hormônios, né, da endorfina, serotonina, que relaxa a musculatura, que aumenta a respiração, diminuindo as informações negativas que geram estresse e depressão. Então, que cada vez mais eu consiga me alinhar a essas percepções. Essa é a busca humana. É isso que eu convido vocês a um dia de cada vez, a cada passo, viver, vivenciar,
falar para vocês, decretar na tua vida que quem tem o poder para transformar a situação somos nós. A paz começa comigo e a paz começa com você. Eu não posso te mudar, mas você pode buscar o teu caminho da sua transformação. A gente pode trilhar essa jornada juntos, mas cada um no teu momento vai poder fazer aquele insight de falar, nossa, esse é meu ponto de transformação. Às vezes o ponto de transformação é a dor, às vezes o ponto de transformação é o amor. Mas que todos eles hajam um aprendizado e que valham a pena. Uma coisa que eu digo é que se a situação for muito ruim, o aprendizado tem que ser muito bom para ter valido a pena. E isso é uma verdade. Então faça tudo valer a pena. Foi difícil demais, tem que valer o dobro. Se foi fácil demais, ótimo, valeu a pena. Se foi feliz, valeu a pena. Se foi difícil, tem que valer mais ainda o aprendizado, o crescimento, a transformação. Então, é se permitir renascer perante as experiências. É se permitir olhar sem julgar o que é bom ou é ruim, mas entendendo o que te movimenta e o que te bloqueia. E buscar sempre o movimento, quebrar a resistência e ir para frente. Buscar o novo, buscar o belo, buscar o que realmente é importante na tua vida. Para assim você ter uma vida de significado, uma vida muito graciosa, uma vida feliz, uma vida que vale a pena. Que o dia vale a pena, que o seu domingo vale a pena, que a sua semana vale a pena, que a tua vida vale a pena. Tá bom? Um beijo muito grande, eu sou Mayra Cordeiro, fico muito contente com o nosso encontro e que sejamos sempre capazes de entender que as emoções elas fazem parte da nossa vida, agem na nossa saúde e quanto maior a nossa consciência, maior a nossa transformação perante toda. Muita gratidão.